Prezado estudante, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. O meu nome é Rodolfo, eu sou professor de matemática e agora nós vamos estudar a solução da atividade da semana 3. Este é o meu site. Por gentileza, leia a descrição do vídeo. Lá tem o link para o meu site e informações sobre o meu trabalho. Vamos ao nosso problema. Dadas as funções f de x igual a menos x sobre 4 mais 5, g de x igual a menos x quadrado mais 5x, h de x igual a menos 3 meios de x mais 10, considerando que para as três funções acima o domínio de x seja todos os números reais, define em quais regiões do domínio de x as funções abaixo possuem os maiores valores de imagem de y quando comparada com as outras duas funções do exercício. Dica: iguale as funções entre si para descobrir onde elas se encontram e depois definir qual é a maior a partir do ponto de encontro. Então, dizendo em palavras mais simples, o que está sendo pedido é para que determinemos os valores de x. No item A, determinemos os valores de x para os quais f de x é maior que g de x e f de x maior que h de x. No item B, os valores de x para os quais g de x é maior que f de x e g de x maior que h de x. No item C, os valores de x para os quais h de x é maior que f de x e h de x maior que g de x. Para deixar a ideia bem fixa, eu escrevi isso para vocês. Se precisar, pausa o vídeo, leia com atenção, escreva também. Anotei aqui as expressões que definem as funções, que nós vamos precisar disso. Antes de iniciar as contas, de iniciar a solução propriamente dita, nós vamos estudar a solução desse problema utilizando o GeoGebra. Isso vai facilitar o entendimento das contas, você vai entender por que está fazendo as contas que estão sendo feitas. Para acessar o GeoGebra é bem simples, geogebra.org. Eu gosto de usar o GeoGebra clássico, daí você pode colocar /classic. Se quiser usar outra versão, fique à vontade. O funcionamento é muito parecido. Então aqui eu coloquei uma colinha para não ter risco de colocar algum valor errado. Coloquei aqui as expressões que definem as funções e coloquei aqui os problemas que nós precisamos resolver. Determinar os valores de x, no item A, para que f de x seja maior que g de x e f de x maior que h de x. O B é com a função g, no C com a função h. E para descobrir isso aqui, basta construir o gráfico de cada uma das funções e determinar onde essas funções se encontram, Foi a dica que foi dada no enunciado do problema. Então vamos colocar as equações que definem as funções e pedir para o GeoGebra desenhar o gráfico. Então é só escrever de uma forma bem direta mesmo, f de x igual a menos x sobre 4 mais 5, pressionar Enter, g de x igual a menos x. Para fazer o expoente, você pode pressionar a tecla do acento circunflexo. Aí se você aperta espaço, aparece ela ali na tela para você. Não é obrigatório, dá para fazer sem isso. Dá para fazer só o circunflexo e depois o 2 já aparece o expoente lá. Mas eu prefiro assim. Então é menos x ao quadrado mais 5x. Pressione Enter. E a função h tem como expressão menos 3 meios vezes x mais 10.
não gostei das cores aqui, ficaram muito parecidas. Então, eu vou modificar aqui alguma coisa. E é bom que vocês já aprendem a fazer isso. Então, clica no primeiro botão, clique em mover e clique no objeto. Você pode clicar no gráfico ou aqui na expressão. Eu vou clicar aqui na expressão, você clica na parte que está em volta do quadradinho aqui. Ó. Então, função F, clica aqui e já apareceu a cor dela aqui. Aí você clica aqui na cor e muda a cor para a cor que você preferir. Eu vou deixar azul. A função G, verde, e a H está vermelha, eu vou deixar laranja, vai ficar mais legal. Destacar mais uma cor da outra. Então é assim que você muda a cor de um objeto. Essa é uma forma, tem várias formas. Outra forma, só para você saber, você clica no objeto, pode ser aqui direto no objeto, ou lá pelo cantinho aqui, do jeito que eu expliquei. Clica aqui nesse menuzinho, e aqui aparece a cor também. E aí você pode alterar outras configurações por aqui também. Clica no menu para esconder o menu, e clique novamente aqui na parte branca para poder trabalhar normalmente. Então, só de olhar o gráfico aqui, a gente consegue perceber ó, que nessa região a função g tem o y maior, né? O g de x é maior que h de x, também maior que f de x. Então, só de olhar já dá para perceber muita coisa, mas nós precisamos de informações, necessitamos de informações mais precisas. Então, para isso, vamos pedir justamente o que foi orientado na dica. Vamos pedir para o GeoGebra nos fornecer a interseção, as interseções entre os gráficos. E para fazer isso é bem simples. Clique aqui no segundo botão, clique em interseção de dois objetos. Pode clicar por aqui pelas equações ou pelos objetos mesmo. Então, eu vou fazer aqui entre o gráfico da função f e o gráfico da função g. Então, ele já colocou aqui os pontos e aqui ele colocou aqui no cantinho as coordenadas dos pontos. O ponto A tem coordenadas 1,25, 4,69, é uma aproximação isso aqui. 1,525 está exato. E o ponto B tem coordenadas 4 e 4. Agora nós vamos pedir para ele nos fornecer as interseções entre o gráfico da função h e o gráfico da função g. Mesmo procedimento. Já está clicado ali, pedindo essa opção para determinar a interseção entre dois objetos. Então é só clicar nos objetos. Então clica na função g, no gráfico da função g, no gráfico da função h, já apareceu. Aqui ficou meio estranho, porque um dos pontos de interseção de g com h é o mesmo que um dos pontos de interseção de f com g, que é o ponto 4, 4. O ponto B e o ponto D são, na verdade, o mesmo ponto. E ficou esquisito isso aqui. Para melhorar, você clica aqui na flechinha, clica em mover, clica em cima da letra e arrasta. Então aqui o B e o D, na verdade, são o mesmo ponto. Precisaríamos também, em outra situação, determinar a interseção entre H e F. Mas isso nós já temos, que a interseção entre H e F é o ponto D. A gente já está feito. Mas só para praticar, vamos fazer. Eu já vou clicar aqui no segundo botão, interseção de dois objetos, clica no H, clica no F, aí ele fez aparecer aqui o ponto E, que é o 4, 4, que é o mesmo do D, que é o mesmo do ponto B. Então nós não precisamos desse ponto, para não ter informação desnecessária, eu vou apagar. Em outras situações, esse ponto seria necessário, que é uma coincidência da interseção entre H e F ser um dos pontos de interseção entre H e G, e também entre F e G. Então ele não precisa aparecer, eu vou apagar ele aqui, para ficar melhor. Então a gente quer analisar os valores de x. E se a gente perceber, as coisas mudam, né? O comportamento aqui de quem é maior muda justamente nos pontos de interseção. A partir do ponto C, para a esquerda, para valores menores
valores de x menores que o x do ponto C, a função h, o h de x, é maior que o g e é também maior que o f, que é justamente o que a gente está pedindo aqui no ponto C. Aqui no ponto D, para x maior que o x do ponto D, a função f é maior que as outras duas. Então, para ter uma boa referência, eu vou colocar aqui o valor de x de cada um desses pontos. E para fazer isso, a gente pode construir um pontinho com cada um desses x. Então, eu vou fazer aqui o ponto A'. Então, digita A maiúsculo. O acento, eu não sei como que é o nome desse acento aqui, é justamente o linha, não é um acento. Ele é a aspa, né? Uma aspa com uma aspa só. A tecla que está do lado da tecla do 1, em cima da tecla Tab aí no seu teclado. Então, vou colocar aqui o A' igual. Então, eu vou deixar o x do ponto A, então coloca x entre parênteses, o ponto A, vírgula 0. É 0 porque o ponto eu quero ali em cima do eixo x. Eu quero justamente o x do ponto A. Quero explicitar o x do ponto A. Pressiona Enter. Apareceu ali o ponto, né? O x do ponto A já sabíamos, é 1,25, mas eu quero explicitar isso. Mas você pode falar, mas não explicitou. Mas é possível fazer isso. Clica em cima do ponto. Primeiro clica na flechinha, clica em mover. Epa, eu não apertei o botão Enter. Vamos fazer novamente. Então, o A' igual x do ponto A. Então, x, abre parênteses, A, fecha parênteses, 0. Aí pressione Enter para registrar a informação, senão você vai perder a informação como acabou de acontecer comigo. Aqui apareceu o ponto. Clique aqui na flechinha. Clique em mover. Clique no objeto. Clique aqui no menu, que tem um triângulo e uma bolinha. E agora aqui no terceiro botão, estilo dos rótulos. Quando você para em cima do botão, ele diz o que é. No estilo dos rótulos, clique em valor, que são justamente as coordenadas do ponto. O que nos interessa é só a coordenada x, né? Y é 0, mas não tem nenhum problema aparecer esse 0. Agora clique esse aqui em cima do valor e deixa bem em cima do pontinho aqui, para deixar bem explícito, né, que 1,25 é o x desse ponto. E agora eu vou fazer a mesma coisa para os pontos C e B. O E aqui está a letra em cima também. Eu tinha apagado esse ponto E. Ele voltou, não sei por que motivo. Às vezes dá um crepe aqui no programa, acontece. Eu vou apagar ele novamente. O ponto B', tem a coordenada x do ponto B, 0. Pressione Enter para registrar a informação. E o ponto C', que tem a coordenada x do ponto C. Poderia usar outro nome, poderia colocar C1, se quisesse, ou CX, do jeito que você quiser usar o nome. Eu não sei porque eu quis usar esse linha, por isso que me veio à mente para registrar essa informação. Então, x do ponto C, 0. E vou fazer com esses outros dois pontos o que eu fiz com esse, para sumir o nome dele, que o nome dele não nos interessa, e aparecer o valor. E você clica em cima dos pontos e mantém pressionada a tecla Shift, e clica no outro, a tecla Shift, não, a tecla Ctrl, pressiona no outro, aí seleciona os dois ao mesmo tempo. Aí você clica aqui nos rótulos e pede para colocar o valor, ele faz o procedimento para os dois simultaneamente. E poupa trabalho. Então esse aqui, 2,5. Vou deixar um pouquinho para o lado assim. 1,25 desse, 2,5 desse e o 4 desse. Depois vocês vão entender por que eu deixei um pouquinho do lado. Porque vai aparecer uma retinha aqui.
vertical no nosso estudo. Agora, o GeoGebra ele é muito generoso, ele nos ajuda muito. Então, lembrando que nós queremos fazer, isso aqui a gente nem precisa mais, mas eu vou deixar aqui, bem à vista. Isso aqui é o que eu queria trazer de informação. Nós queremos saber quando F é maior que G, F maior que H, G maior que F, G maior que H, H maior que F, H maior que G. E o GeoGebra nos diz isso, é só pedir. Então você coloca ali, eu vou fazer o item A, F de X maior que G de X. Pressione Enter, pronto, ele já pintou aqui a região. Né? Ele colocou todos os pontos. Ele está considerando aqui pontos no plano. Nos interessa só o valor de X dos pontos. Então, aqui a gente percebe com facilidade que para X menor que 1,25, nós temos o F de X maior que G de X. Lembrando que o F aqui é o azul, né? E o G é verde. Eu estou comparando só duas, tá? Estou comparando só F e G. Então, F de X maior que G de X, aqui para X menor que 1,25, que é tudo que ele pintou. Por isso que eu queria que aparecesse 1,25 aqui, para você saber qual a coordenada X desse ponto. Mas nós queremos duas coisas, o F maior que o G e o F maior que o H também. Mas antes vamos ver aqui a outra parte, né? O F maior que G nesse trecho e nesse trecho também, né? Para X maior que 4, o F, que é o azul, é maior que o G, que é o verde. Então, eu estou comparando só F e G, que foi o que eu pedi aqui, ó. F maior que G. F de X maior que G de X. Então, é nesses dois intervalos. Para X maior que 4 e para X menor que 1,25. Só que eu quero também que seja F de X maior que H de X. E para ele mostrar isso, é só pedir. Então, eu coloco F de X maior que H de X. Pressiono Enter e ele mostrou. Ficou ruim que ele usou uma tonalidade, né? Usou a mesma cor. Vou mudar a cor, vou clicar aqui em cima do objeto. Sempre tem para fazer qualquer configuração, tem que clicar aqui no primeiro botão e clicar em mover antes. Se já está, não tem problema, mas é bom criar esse hábito, senão dá uns crepes. Clique aqui para selecionar o objeto na parte branca. Se você clica na parte colorida, ele só esconde o objeto, mostra ou esconde o objeto. Tem que clicar na parte branca em volta da bolinha colorida. Clica aqui na cor, ó, apareceu tanto aqui quanto aqui. Clica aqui na cor e muda a cor, eu vou pôr verde. Agora ficou legal. Então, perceba que coincide, ó, uma das regiões em que F é maior que G é a mesma em que F é maior que H. Então, onde acontecem as duas coisas ao mesmo tempo? Nessa região, para X maior que 4. Então, a solução do item A é X maior que 4. Se quiser escrever na forma de intervalo, o intervalo que começa do 4 vai até o mais infinito. Essa é a solução do item A. E você analisar o comum desses dois conjuntos que a gente acabou de fazer, tem um nome, chama interseção de conjuntos. Nós vamos fazer isso na solução. Então, isso aqui é só para você entender, de uma maneira intuitiva, a solução que vai ser feita, e também para você aprender um pouquinho da ferramenta, que é uma ferramenta maravilhosa, muito útil, que é o GeoGebra. Então, o item A, já conhecemos a solução. Agora vamos para o item B. Só clicar na bolinha colorida, ó, ele esconde o objeto. Então, agora eu quero pedir para ele mostrar quando G de X é maior que F de X. Só pressionar Enter. A região em que o X é maior que 1,25 e menor que 4.
E nós queremos duas cores, queremos o g de x maior que f de x e o g de x maior que h de x. Só pedir para ele mostrar também. G de x maior que h de x. Pressionar Enter, que é a região entre 2,5 e 4. Ficou um pouquinho ruim aqui, que ele usou a mesma cor novamente. Vou mudar a cor. Vou colocar agora cinza. Não, cinza ficou ruim. Vou colocar laranja. Laranja ficou bom. Então, o que está em comum nas duas regiões é justamente do 2,5 até o 4. Eu vou tirar aqui ele aqui, ó. O G é maior que F do 1,25 até o 4. E o G é maior que H do 2,5 até o 4. Então, para fazer as duas coisas simultaneamente, que é o que eu quero, é do 2,5 até o 4. Então, a solução do item B é o intervalo do 2,5 até o 4. E vamos realizar o mesmo procedimento. Já estou dando resposta de tudo, eu não ia fazer isso, mas beleza, agora já foi. E agora vamos fazer para o item C, mesmo procedimento. Pedir para ele dizer quando h de x é maior que f de x, para x menor que 4, e quando h de x é maior que g de x. Aí de novo ele usou a mesma cor. Então eu vou pedir para ele mudar a cor aqui. Vou usar laranja de novo, que ficou bom. Então o h de x é maior que o g de x para x menor que 2,5 e para x maior que 4. E o h de x é maior que f de x, aí eu vou esconder esse cara aqui para ficar mais fácil de ver, para x menor que 4. Então, os dois simultaneamente é o x menor que 2,5. Então, temos a solução dos três itens. O GeoGebra deu para a gente essa solução. E dá para a gente perceber ainda melhor isso, né? Ele deu de presente a solução, mas a gente pode entender melhor essa solução. Eu vou colocar aqui uma reta vertical. E vocês vão entender por quê. Então, eu vou colocar um pontinho aqui sobre o eixo X. Então, clica aqui no segundo botão, clique em ponto. Ponto não, clique em ponto em objeto. Clica em cima do eixo X. Vai aparecer um pontinho. Aí, se você clica aqui no primeiro botão, clica em mover, e você movimenta esse ponto, ele vai estar sempre em cima do eixo X, porque ele é um ponto sobre o eixo X. Está escrito aqui, ó, ponto sobre o eixo X. Então, tem o X dele, o Y é sempre zero, porque ele está sobre o eixo X. Agora, vamos construir uma reta vertical passando por esse ponto. Então, clica aqui no quarto botão, da esquerda para a direita, clique em reta perpendicular. Clique no ponto E, que é por onde a gente quer que passe essa reta, e clique no eixo X, que eu quero uma reta vertical, então ela é perpendicular ao eixo X, por isso que eu usei uma reta perpendicular. E agora nós vamos analisar o seguinte, a interseção entre essa reta vertical e cada um dos gráficos. Então clica aqui no segundo botão, interseção de dois objetos, clica na reta vertical, e no gráfico da função f, o ponto de interseção chama f também, uma feliz coincidência. Agora vamos fazer a mesma coisa, reta vertical e o gráfico da função g, o pontinho vai chamar g porque ele usa a ordem alfabética. E mais uma vez, a reta vertical e o gráfico da função h, e felizmente o pontinho chama h.
Aqui fica bem claro, ó, para esse ponto, que tem o mesmo x do ponto E, que vale 1,53, a gente percebe claramente que o y da função h é maior que o y da função g e maior que o y da função f. Dá para ver isso de uma forma geral, né? É só ver aqui o gráfico da função h está para cima do gráfico da função g e também da função f. Mas você pode fazer essa análise ponto a ponto. Daí você pode analisar cada um daqueles intervalos que eu falei. Depois você faz isso com calma e pensa aí para entender bem as coisas. Clica aqui no pontinho. Primeiro tem que clicar na flechinha, clica em mover, clica no pontinho. Aí se você vem para cá, ó, do 1,25, né, o H maior que F e o H maior que G. Aí quando chega aqui no pontinho, no x do pontinho C, que é 2,5, aí passa a ser o G maior que o H e o G maior que F. Isso até chegar aqui no x igual a 4, do x maior que 4, fica o F, o x, o y do F maior que o y do H, maior que o y do G. Né? F de x é o y da função f, g de x é o y da função g. F de x é o y da função f, h de x é o y da função h. Então assim você consegue compreender, né, com uma clareza maior o que está acontecendo aqui. Depois você brinca com isso aí, pensa, analisa, faz aparecer de novo aquelas análises que foram pedidas, né? Quem é maior que quem aqui, vai movimentando esse ponto, vai analisando, deixa só um, deixa os dois simultaneamente, vai trabalhando isso aí para que você possa compreender bem essas ideias e também aprender a usar, né, desenvolver habilidade com o uso da ferramenta que é o GeoGebra. E agora, depois dessa introdução gigantesca, que tem um bom propósito de apresentar o GeoGebra para vocês, nós vamos iniciar a solução do problema. Então faz de conta que a gente não sabe nada disso, do que foi dito, e vamos iniciar do zero a solução do problema. Então lembrando que nós temos as três funções, f de x, g de x, h de x. F de x tem como gráfico uma reta, g de x tem como gráfico uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E eu sei disso não é porque a gente acabou de fazer no GeoGebra, eu sei disso porque o sinal do coeficiente do x² é negativo. Quando o coeficiente do x² é negativo, concavidade voltada para baixo. Quando é positivo, concavidade voltada para cima. Concavidade é a boquinha ali da parábola, dizendo com uma palavra bem simples. H de x também tem como gráfico uma reta. Então já sabemos que para encontrar a solução do que é pedido, os itens A, B e C, nós precisamos construir os gráficos dessas três funções. E para esboçar o gráfico de uma reta, eu vou fazer só um rascunho aqui, para ilustrar a ideia. Na verdade, eu vou fazer ali em cima esse rascunho, que vai ficar melhor. Aqui ficou esse espaço em branco. Então, eu vou fazer aqui o rascunho. Então, para fazer o gráfico de uma reta, nós precisamos apenas de dois pontos. Você precisa só de dois pontos da reta. Se tem dois pontos, basta unir os dois pontos, você já tem um esboço do gráfico da reta. De uma parábola, dois pontos bastam. Se você tiver três, fica ainda melhor, mas dois são suficientes. Então, nós precisamos de dois pontos para o gráfico da função f, dois pontos para o gráfico da função g, que a gente já sabe até onde passa, dois pontos bastariam para a parábola, mas nós temos três pontos da parábola, depois é só unir os três pontos. E os pontos que nós vamos utilizar são justamente os pontos onde esses gráficos se interceptam. Para fazer o gráfico de uma função, fazer o gráfico de uma reta, você usa quaisquer dois pontos. Mas como nós estamos querendo comparar os gráficos dessas funções, é interessante nós utilizarmos justamente os pontos onde ocorrem as interseções.
Por esse motivo que nós vamos usar precisamente os pontos onde ocorrem as interseções. Então, antes de qualquer coisa, precisamos determinar a interseção entre os gráficos das funções f e g. Não precisa ser primeiro dessas duas. Eu vou precisar de todas as interseções, mas eu vou começar com f e g. Eu tenho que fazer f e g, tem que fazer g e h, e tem que fazer f e h. A gente já sabe, como a gente já discutiu anteriormente, que f e h não vai precisar fazer a conta, mas faz de conta que a gente não sabe disso ainda. Então a gente tem que fazer interseção de f com g, de g com h e de f com h. E para determinar a interseção entre os gráficos de duas funções, no caso aqui das funções f e h, nós precisamos resolver uma equação. A equação é, eu quero descobrir para quais valores de x, f de x é igual a g de x. É isso que vai nos fornecer as coordenadas dos pontos onde esses gráficos se interceptam. Resolvendo a equação, a gente encontra o valor de x, e substituindo esse x em cada uma das funções, nós descobrimos qual é o valor do y do ponto. F de x tem a equação menos x sobre 4 mais 5. Então, aqui no lugar do f de x, f de x é igual a menos x sobre 4 mais 5. No lugar de f de x, eu coloquei menos x sobre 4 mais 5. G de x é igual a menos x ao quadrado mais 5x. Então, no lugar de g de x, nós colocamos menos x ao quadrado mais 5x. Então, a equação que está aqui em cima é a mesma que está aqui embaixo. Elas só estão escritas de formas diferentes, mas é a mesma equação. São equações equivalentes. Possuem a mesma solução. E agora eu vou trabalhar com essa equação, vou reescrevê-la de uma forma que fica mais adequada para resolvê-la. E vou começar passando o x² lá para o primeiro membro. X sobre 4 mais 5 eu não vou mexer, copio. O x² está sendo subtraído. Passa para o primeiro membro, sendo somado. O 5x, eu vou passar ele já. Está sendo somado, passa para o outro lado, sendo subtraído. Como eu passei tudo lá para o primeiro membro, aqui no segundo membro ficou 0. Agora eu vou reordenar os termos. Então fica x² menos x sobre 4 menos 5x mais 5 igual a 0. E agora nós vamos, já que temos uma fração, vamos tratar tudo como fração. X² é a mesma coisa que x² dividido por 1. Então eu vou substituir o x² por x² dividido por 1. A mesma coisa para o 5x. 5x é a mesma coisa que 5x dividido por 1. E 5 é a mesma coisa que 5 dividido por 1. Então estou olhando aqui tudo aqui é fração. E para somar frações, nós tiramos o mínimo múltiplo comum dos denominadores. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 é 4. E agora nós pegamos o mínimo, dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. Denominador é de baixo, numerador é de cima. 4. Primeiro analisamos o sinal, aqui do x² positivo. Então eu já vou deixar o sinalzinho aqui. Não é necessário escrever o sinal positivo, nós sabemos disso, mas só para deixar bem claro o que eu estou fazendo, eu estou deixando registrado isso. Então o sinal aqui é positivo, para cá vem positivo. 4 dividido por 1, 4 vezes x², 4x². Recomendo sempre fazer o sinal antes para não ter risco de esquecer do sinal. Muito comum a pessoa esquecer do sinal e errar por conta disso. Então aqui é negativo, negativo. 4 dividido por 4, 1, vezes x, x. Negativo, para cá vem negativo. 4 dividido por 1, 4, vezes 5x, fica 20x. Positivo, aqui, positivo. 4 dividido por 1, 4, vezes 5, 20. E aqui vem o igual, aqui vem o zero. Só copiei essa parte. Não fiz alteração.
Agora vamos dar continuidade para a nossa continha. Aqui no numerador nós temos 4x², menos x menos 20x é menos 21x, mais 20. O 4 está aqui no denominador, o 4 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, do outro lado tem o 0, que eu copiei, o 4 estava dividindo, passou para o outro lado, multiplicando. E 0 vezes 4 é 0. Chegamos agora em algo muito familiar, uma equação do segundo grau, no formato adequado para que possamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Em todos os procedimentos que nós utilizamos, desde a primeira etapa, são procedimentos que conduzem a uma equação que é equivalente à equação anterior. Então, todas essas equações aqui são equivalentes. Todas essas equações possuem a mesma solução. Eu quero resolver aqui a primeira equação, f de x igual a g de x. Resolver a primeira equação é o mesmo que resolver essa última. 4x² menos 21x mais 20 igual a 0. Então, a solução dessa última equação é a solução da equação que eu quero resolver. Portanto, vamos agora resolvê-la. Usualmente, chamamos de A o coeficiente do x², de B o coeficiente do menos 21, de C o termo independente. O sinal acompanha o número. Tá? O 4 é positivo, positivo a gente não precisa escrever, o 21 é negativo e o 20 é positivo. E agora vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de b² menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes o a. Recomendo sempre escrever a fórmula antes de substituir os valores, para você memorizar. Aí a pessoa sempre me pergunta, mas eu preciso memorizar isso aí? Precisar não precisa. Mas se você já está trabalhando com isso, isso é uma ferramenta útil para você, é bem bacana você memorizar, porque assim você está desenvolvendo, você está treinando a sua memória. E isso é muito benéfico para o seu cérebro, para a sua mente, de uma forma geral. Por isso eu recomendo. Substituindo agora os valores, menos o b, que é menos 21, mais ou menos raiz do b, que é menos 21, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 20. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 4. Agora é só fazer as continhas. Menos com menos fica mais. Menos 21 elevado ao quadrado é 441. Aqui o menos está elevado ao quadrado também, então menos com menos vai ficar mais. Né? Vai ser menos 21 vezes menos 21. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos com mais, menos. Então vai ficar negativo o sinal desse produto. 4 vezes 4, 16, vezes 20, 320. 2 vezes 4 é 8. E assim, x fica igual a 21 mais ou menos raiz 441 menos 320 é 121. E raiz quadrada de 121 é 11. Eu vou representar uma das raízes por x1. Então, x1 é 21 mais 11 sobre 8. 21 mais 11 é 32. 32 dividido por 8 é 4. E a outra raiz eu vou representar por x2. Tem gente que gosta de colocar x' e x2'. Pode usar a notação que você preferir. Ou xa e xb, o que você quiser. A outra raiz é 21, agora menos 11, dividido por 8. 21 menos 11 é 10. 10 dividido por 8, eu vou aqui antes simplificar. 10 dá para dividir por 2, que dá 5. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. 5 quartos.
e 5/4. Eu gosto sempre de trabalhar com fração e recomendo aprender a trabalhar com fração. Para estudar cálculo, tem que aprender a trabalhar com fração. Mas é bom você ter uma ideia de qual é o tamanho desse número. 5/4 é igual a 1,25. Então, o x de um dos pontos onde ocorre a interseção entre os gráficos de f e g é 4. E o x do outro ponto onde ocorre a interseção desses gráficos é 5/4. Sabemos que é 1,25. Agora, para saber quem são os pontos, nós precisamos determinar também a coordenada y. Esses pontos são pontos que satisfazem justamente isso. O f desse ponto, né, a imagem de cada um desses pontos, pela função f é igual à imagem de cada um desses pontos pela função g. O y da função f é igual ao y da função g para cada um desses dois pontos, tanto para o 4 quanto para o 5/4. Então, para descobrir qual é o y para cada um desses valores de x, eu posso escolher uma das duas funções e substituir o valor aqui no lugar do x. Eu vou escolher a função g. Aí vocês podem fazer com a função f só para treinar, vai dar o mesmo valor. Tem que dar o mesmo valor, se não der, é que tem alguma coisa errada. Por enquanto aqui a gente sabe que não tem nada errado porque já fizemos essa análise aqui no GeoGebra, já conhecemos esses valores. Se você não lembra, pausa o vídeo, vai lá e olha na sua construção do GeoGebra, você vai ver esses valores aqui. Então agora, vou só colocar aqui antes a expressão g de x é menos x² mais 5x. E eu quero saber quanto vale o y para a função g quando o x vale 4. Então, quando o x vale 4, fica menos 4². Aqui é diferente dessa situação, aqui o menos está elevado ao quadrado. Aqui não, aqui o menos não está ao quadrado, é só o 4 que está ao quadrado. Vai dar negativo esse resultado aqui. Mais 5 vezes o 4. 4², 16. E 5 vezes 4, 20. Menos 16 mais 20 é 4 positivo. Então, quando o x é 4, o y da função g é 4. E sabemos também que para a função f também vai dar 4. Como eu sei disso? Porque eu sei que 4 é justamente o valor de x, um valor de x, em que o y da função f é igual ao y da função g. Então, se o g do 4 é 4, o f do 4 também é 4. Então, isso aqui eu não fiz conta, eu só concluí devido ao contexto do nosso problema. O legal é fazer essa conta também. Deixo como tarefinha. Faça, calcule quanto vale o f do 4. E colocar o 4 aqui no lugar do x da função f. A função f é essa, coloca o 4 no lugar do x, coloca o 4 no lugar do x e faz as contas. 4 dividido por 4 dá 1, fica menos 1 mais 5 dá 4. Pronto, não precisa nem fazer o que eu já acabei de fazer. Brincadeira, faça assim, tá? Faça, escreva com a sua própria mão. É muito importante isso. Aprender matemática não é só entender. Entender é só o primeiro passo. Pois você tem que desenvolver as habilidades. E você faz isso praticando. É como tocar violão, tocar qualquer instrumento musical, como dirigir. Tem que praticar. Só ficar assistindo o vídeo não aprende. Ou pode até aprender, mas aprende muito pouco. Desenvolve muito pouco. Bom, agora temos, né, um dos pontos de interseção. A gente pode escrever assim, ó. O ponto que tem o x4 e o y4, esse ponto, ele está no gráfico da função f e também está no gráfico da função g. Esse símbolo, esse U de ponta cabeça, significa interseção. O gráfico de uma função é um conjunto de pontos. Então, nós temos aqui dois conjuntos de pontos. E eu estou dizendo que o ponto 4 está na interseção desses dois conjuntos, ou seja, ele está nos dois conjuntos simultaneamente. Isso que é interseção de conjuntos. Eu falei para vocês que a gente ia falar sobre interseção, já apareceu o nome aqui. Não precisa escrever isso na sua solução.
Eu estou escrevendo isso aqui para te ensinar, para você ter um conhecimento a mais. Mas não é necessário escrever. Agora vamos fazer a mesma coisa para o outro valor de x, onde ocorre a interseção, que é os 5 quartos. Então, a imagem pela função g dos 5 quartos, ou dizendo numa linguagem mais simples, o y, para quando o x é 5 quartos, na função g, ele vai ser menos, aí vem o x ao quadrado, aqui agora o x é 5 quartos, então fica 5 quartos ao quadrado, mais 5 vezes o x, que agora é 5 quartos. Então aqui vai ficar menos, o menos não está ao quadrado, vai continuar menos, que está ao quadrado é só os 5 quartos. Vamos fazer um rascunho aqui rapidinho. 5 quartos ao quadrado é igual a 5 quartos vezes 5 quartos. Eu peço para quem sabe tenha paciência. Já sabe essa conta? Tenha paciência, porque o foco principal é para quem não sabe as contas. Quem já sabe as contas, às vezes nem precisa de ajuda. A ajuda é para quem precisa. E aqui multiplicação de fração, multiplico de cima pelo de cima, 5 vezes 5, 25. E o de baixo pelo de baixo, que dá 16. Mas se não tiver paciência, pula o vídeo. Adianta, vai lá para o finalzinho que você já vê a resposta. Na verdade, a resposta você já sabe, que a gente já discutiu isso no GeoGebra. Então não tem por que ter pressa. E se tiver um pouco de pressa também, por falta de tempo, pode assistir o vídeo na velocidade 2. Eu falo bem devagar, como vocês perceberam. Então, preciso acelerar bastante e conseguir ainda entender. Então aqui ficou 5 sobre 4 elevado ao quadrado, que fica 25 sobre 16. Cinco vezes 5, 25. E 1 vezes 4, 4. Agora temos aqui uma soma de frações. Tiramos o mínimo entre os denominadores. O mínimo múltiplo comum entre 16 e 4 é 16. Se você não sabe fazer isso, procura no YouTube. Tem vários vídeos explicando direitinho como fazer. Aprende a fazer o mínimo múltiplo comum entre dois números ou mais. Aqui o sinal é negativo. Põe o negativo aqui. Divide o mínimo pelo de baixo. 16 por 16 dá 1, vezes 25, 25. Aqui é positivo, para cá vem positivo. Divide o mínimo pelo de baixo. 16 dividido por 4 dá 4. Multiplica pelo de cima. 4 vezes 25 dá 100. Menos 25 mais 100 dá 75. Então, g de 5 quartos é 75 sobre 16, que é aproximadamente 4,69, que a gente já viu isso lá no GeoGebra. Eu vou colocar aqui, aproximar com uma casa só, que eu vou fazer o desenho à mão, 4,7. É só esse tio aqui em cima do igual significa que é uma aproximação. Eu particularmente gosto de trabalhar com fração. Daí você trabalha com um número exato. Embora seja possível, se você usar todas as casas dessa divisão, você consegue trabalhar com um número exato também. Ainda assim, eu prefiro trabalhar com fração. Depois que você aprende a trabalhar com fração, você percebe que é muito mais fácil e prático. Então, agora nós conhecemos os dois pontos, conseguimos desenhar, fazer um esboço dos gráficos, fazer um esboço bem grosseiro aqui, porque depois a gente vai fazer um esboço das três juntas. Então, aqui vem 1, 2, 3, 4. Aqui vem 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente precisa do ponto. Ah, faltou escrever isso, né? Quando o x, me precipitei, fiquei ansioso. Então, quando o x vale 5 quartos, tanto para a função f quanto para a função g, já que elas coincidem com esse valor de x, o y vale 75 sobre 16. E para valores aproximados, isso aqui é 1,25. Eu vou usar ponto, 1,25 e o outro 4,7. Agora,
Sim. Agora sim, vamos fazer um esboço do gráfico. Dos gráficos. Tanto da função f quanto da função g. Agora ficou pequeno o meu gráfico aqui. Então vem 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que eu preciso chegar em 5 aqui porque o meu ponto tem 4,7. E aqui 1, 2, 3, 4. Eu sei que precisa chegar em 4 porque o outro ponto tem um 4 no x. Então eu vou desenhar primeiro esse pontinho. Aqui está o 1. Então 1,25 está aqui um pouquinho para frente do 1. Uma coisa bem aproximada, bem grosseira, só para ter uma ideia. E aqui está o 5. O 4,7 está aqui pertinho do 5, um pouquinho antes do 5. E agora nós construímos o ponto que tem coordenadas 1,25, 4,7. Aqui está o 4,7. E agora o outro ponto que tem coordenadas 4, 4. Então aqui está o 4. Aqui está o 4, ficou amontoado 4 com 4,7 aqui, mas depois a gente faz bem bonitinho, e também já ensinei a fazer bonitinho no GeoGebra. Então aqui estão os dois pontos. Para desenhar o gráfico, é só unir os dois pontos usando uma régua. Então, esse é o gráfico da função f. E agora eu vou fazer o gráfico da função g. Lembrando que a função g tem como gráfico uma parábola com a cavidade voltada para baixo. E passa por esses dois pontos, que são os pontos de interseção entre os dois gráficos. Então, é algo mais ou menos assim. Ficou meio torto, mas pelo menos transmite a ideia. Agora nós vamos incluir a função h na história. E para poder esboçar o gráfico da função h de uma maneira adequada para resolver o nosso problema, nós precisamos determinar a interseção entre o gráfico da função g e o gráfico da função h. O procedimento é o mesmo, então agora eu vou fazer de uma forma bem resumida, já que é exatamente o mesmo procedimento. E só para deixar completinho, né, eu não escrevi essa informação aqui, vou escrever que os 5 quartos 75 sobre 16 é um ponto que está na interseção entre os gráficos de f e g. Não precisa escrever isso aqui na sua solução. Se quiser escrever para tirar uma onda lá para o avaliador e falar, nossa, esse cara sabe das coisas. Pode escrever, mas não é necessário. Agora, vamos realizar todo esse procedimento de uma forma bem resumida, que esse vídeo está gigante, quero ver quantas pessoas vão assistir isso até o final, vão ter paciência, ou vão até precisar, né? E se você já aprendeu esse, não precisa nem continuar o vídeo, faz sozinho o resto e pula lá para o final para ver a resposta. Para ver a resposta, já sabe quem já discutiu. Então, vamos lá. Vou anotar aqui novamente as informações. A função g. Vocês têm que olhar lá na informação. É que eu tenho aqui no papel. Então, estou olhando aqui já a informação. G de x é igual a menos x ao quadrado mais 5x. E h de x é igual a menos 3 meios de x mais 10. Então, é isso que a gente precisa, né? Das expressões das funções que nós queremos determinar as interseções. Então, agora nós precisamos resolver a equação para determinar a interseção entre os gráficos dessas funções. Nós precisamos resolver a equação h de x
igual a g de x. Que é a mesma coisa que falar que g de x é igual a x. A ordem na igualdade ela é irrelevante. H de x é igual a menos 3 meios de x mais 10. E g de x é igual a menos x ao quadrado mais 5x. Agora é o mesmo procedimento. Passa tudo para um lado só. Então fica x ao quadrado menos 5x menos 3 meios de x mais 10 igual a 0. Já reordenei aqui do jeito que interessa. Tira o mínimo múltiplo comum dos denominadores, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Você vai chegar em 2x ao quadrado menos 13x mais 20 dividido por 2 igual a 0. O 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, 2 vezes 0 é 0. Então você vai chegar em 2x ao quadrado menos 13x mais 20 igual a 0. E agora, só resolver usando a fórmula de Bhaskara. Anota que o A é 2, o B é menos 13 e o C é 20. Fazendo as continhas, você vai chegar que o x1 é 4 e o x2 é 5 sobre 2, que é 2,5. E agora é só calcular as imagens. Aqui nós estamos trabalhando com função g e h. Tanto faz qual você usa, já que as imagens são iguais para esses valores de x. Então eu vou escolher também a função g. Então g de 4 é igual a 4. É só fazer a continha. Quando x vale 4, o y para a função g vale 4. Na verdade, essa continha nós já fizemos. Se eu olhar um pouquinho aqui antes, nós já calculamos. Ó, quando x vale 4, para a função g fizemos toda a conta e concluímos que vale 4. E o y para a função g, quando x vale 5 sobre 2, tem que fazer a continha. Aí eu vou deixar como tarefinha, né? Só substituir o 5 sobre 2 no lugar do x, faz as continhas aqui todas que precisam fazer, tem que fazer continha com fração, tira o mínimo e tudo mais, e daí você chega que isso aqui é igual a 25 sobre 4, que é 6,25. Então aqui é 2,5, aqui 6,25, só para ter uma ideia das medidas. Então, os pontos são 4, 4. É um dos pontos que está na interseção dos gráficos das funções g e h. E o outro ponto, 5 meios e 25 sobre 4. Aqui, escrevendo em forma decimal, 2,5, vamos usar ponto aqui para não virar uma bagunça, 2,5, 6,25. Agora, é só juntar toda essa informação. Então, os pontos que nos interessam são os pontos 4, 4, 2,5, 6,25 e o ponto 1,25 e 4,7. Esse aqui é o valor aproximado. Então, esses dois pontos formam a interseção entre os gráficos de G e H, e esses outros dois pontos
formam a interseção entre os gráficos de F e G. Lembrando que isso foi feito a continha um pouquinho antes aqui. Cadê F e G? Está aqui. 5 quartos e o 4,7, que é o 1,25, né, aproximadamente, e 4,7. E o outro ponto é 4, 4. Então eu vou destacar essa informação aqui, que essas duas aqui, G, interseção com H, na verdade é a interseção entre os gráficos, mas a gente pode escrever assim, sem grandes problemas. A rigor não está certo, tem que ser a interseção entre os gráficos. E esses dois, a interseção entre F e G. Com essa informação a gente consegue esboçar um gráfico que nos permite resolver o nosso problema. E resolvemos todos os itens de uma vez só. Eu vou colocar aqui o eixo X. O eixo Y. Aqui eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está o 6. Aí eu vou precisar do 6,25 que está um pouquinho aqui para cima. Vou precisar do 6,25. Aqui está o 5. Aqui está o 4. Aqui eu preciso do 4,7. Aqui está o 4,7. E aqui está o 6,25. Aqui está o 4. São os valores que nós precisamos. E aqui no X, nós precisamos de 1, 2, 3, 4. Precisamos do X igual a 4. Precisamos do X igual a 1,25. 1,25. E precisamos do X igual a 2,5, que está aqui no meio entre o 2 e o 3. Então, o 2,5. E agora é só construir os pontos. Então, o ponto 1,25, 4,7. Então, 1,25, 4,7. Aqui está o pontinho. O outro ponto, 2,5, 6,25. Então, aqui o 6,25 está aqui. É bom deixar isso aqui marcadinho como eu fiz, né? Aqui ficou amontoado o meu desenho, mas é bom deixar registrado, porque senão você desvia a atenção, na hora que você volta, você marca no ponto errado. Então, é bom fazer um negócio bem detalhado, assim, para você não correr o risco de fazer alguma coisa errada. E agora, o outro pontinho, que é de coordenadas 4 e 4. Então, o y é 4, o x é 4 também. Aqui está o nosso pontinho. A nossa função f passa por esses dois pontinhos, o 4, 4 e o 1,25, que eu destaquei aqui de rosa. Eu vou até fazer isso aí de rosa mesmo. Na verdade, o nome dessa cor é magenta, eu acho. Aqui está o gráfico da F. De verdinho, o gráfico da H. Vou usar esse verde aqui. O gráfico da H, que passa por estes dois pontos. E
finalmente, vou fazer de laranja a parábola, que passa pelos 3 pontos. Então, vem, passa por esse e passa por esse. Ah, esse ficou bonito, hein? Esse, eu vou até fazer até o final aqui, ó, que vai ficar bem especial. Passa por aqui, passa por aqui. Agora ficou massa, assim. Agora eu gostei. Temos o gráfico pronto, sem precisar apelar para o GeoGebra. E podemos fazer a nossa análise. Quem é maior que quem? Quando? Então, o item A a gente quer F. Só lembrando que a gente quer F maior que G e F maior que H. E só olhar aqui as cores, né? A F é a rosa. Então, eu vou colocar aqui, escrever isso. Aqui a F, que é a rosa. A verde é a H. E a laranja é a G. Então, eu quero a F maior que as outras duas. Então, F, se eu fizer aquela análise que foi feita lá no GeoGebra, pego aqui uma retinha vertical para 1x, que é maior que 4, fica bem nítido que o y da F é maior que o y da H, também maior que o y da G. E isso acontece só para x maior que 4. Para outras regiões, a F vai ser menor que uma das outras duas. Então, a nossa solução do item A, só olhando o gráfico, é f de x maior que g de x e f de x maior que h de x, quando, pode escrever também c, se você preferir, f de x maior que g de x e f de x maior que h de x, c, ou quando o x é maior que 4. Eu vou escrever na forma de intervalo, quando o x está no intervalo que vai do 4 até o mais infinito. Ou pode escrever só x maior que 4 também, está correto. Agora o item B. O item B nós queremos a g de x maior que as outras duas. Então lembrando aqui das nossas cores, né? G é a laranja. Então o pontinho laranja está em cima do verde e do rosa, para quando o x está entre 2,5 e 4. Vou colocar um aqui só como referência, para ter ideia. Então a gente olha aqui para um x, para o mesmo x, que está entre 2,5 e 4. O y da função g é maior que o y da função h, também maior que o y da função f. E em outras regiões, o y da função g é menor que uma das outras duas. Então isso acontece. Isso aqui é a resposta, tá? Resposta do item A, resposta do item B. Então, quando acontece isso aqui? Quando o x está no intervalo que vai do 2,5. Vou colocar ponto ali para não bagunçar as vírgulas. 2,5 até 4. E no item C, finalmente, nós queremos determinar os valores de x para os quais h de x é maior que f de x e h de x é maior que g de x. Então, fazendo a mesma análise aqui, a gente percebe claramente que para x menor que 2,5, o y do h é maior que o y da g e maior que o y da f. Então, isso aqui acontece quando o x
está no intervalo que vai do menos infinito até o 2,5. Então, do menos infinito até o 2,5, sempre a h é maior. Do 2,5 até o 4, quem é maior é a g. E do 4 em diante, quem é a maior é a f. Assim nós terminamos a solução do nosso problema. Na verdade, o meu plano inicial era fazer só a A e deixar vocês pensarem na B e na C, mas acabou aparecendo tudo aqui. Então, é bom que vocês tentem fazer um diferente. Procurem na internet, coloquem outras equações para as funções f, g e h, tentem fazer. Depois confiram no GeoGebra para ver se está correto o que você fez. É um bom exercício, é bom praticar. Aprenda a fazer esse que já está pronto primeiro. Consiga fazer isso do início ao fim, sem precisar consultar. Depois que você conseguir, tente fazer um diferente sozinho. Ou mais que um. Se você tiver tempo disponível para isso, recomendo. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de nós e que estejamos sempre sob a graça de Deus. Muito obrigado.